Bom, a gente estava falando do PCC, mas agora a gente pode mudar de assunto também, aproveitando aí o presidente, que a gente tem uma reportagem aqui sobre o seguinte: em um evento, não vamos falar sobre o Atlas da Violência, vai um estudo sobre a violência divulgado ontem, mostra um aumento dos assassinatos em cidades do interior do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. São municípios que ficam na chamada Rota do Narcotráfico, por onde o crime organizado manda cocaína para a Europa. A rebelião no presídio de Altamira, no Pará, que terminou com 62 pessoas mortas na última semana, mostra uma rivalidade entre facções criminosas que vai além dos portões das penitenciárias. A cidade do sudoeste paraense é a segunda mais violenta no país, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum de Segurança Pública. Lá, a taxa de homicídios chega a quase 134 por 100 mil habitantes. Altamira só fica abaixo de Maracanaú, no Ceará, cuja taxa é de 145 mortes por 100 mil habitantes. A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira, considerou dados de 2017. 120 municípios brasileiros concentram metade dos homicídios que aconteceram no país. Na lista estão as 26 capitais mais o Distrito Federal, cidades que têm populações maiores. A pesquisa mostrou que há uma expansão do crime organizado para o interior do Brasil, principalmente para aquelas cidades com menor número de habitantes e que se encontrem na rota do narcotráfico. É o caso de municípios do Norte e do Nordeste. As duas regiões foram as que apresentaram pior colocação na lista, com 18 das 20 cidades mais violentas do país em 2017. Cocaína que vem, por exemplo, da Bolívia e do Peru, entra ali no Acre pela rota do Juruá, passa por toda a Amazônia na rota dos Solimões, né? E são drogas essas que chegam até as capitais nordestinas para serem exportadas para a Europa. Então, todo esse processo de domínio das rotas de narcotráfico tem gerado muitas mortes na região norte e muitas vezes cidades muito pequenas, onde até pouco tempo atrás não se ouvia falar de crimes, os crimes eram raros e hoje está acontecendo a todo vapor. Em contrapartida, Sul e Sudeste concentram as cidades com as menores taxas de homicídios. 14 dos 20 municípios mais seguros estão no estado de São Paulo. A cidade de Jaú ficou em primeiro lugar, com menos de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Os dados de homicídio, quando se colocam na planilha, ficam realmente assustadores, especialmente quando você compara com outros países, né? Que o Brasil concentra lá 14% dos homicídios no planeta. É uma quantidade grande. Num bolo geral tem muito assassinato por aí, mas acaba sendo aí um número bem, digamos assim, ruim para a imagem do país. Mas tem um recorte aqui, né, Zezé, que mostra que apenas 2% dos municípios brasileiros concentram metade de todos os assassinatos. Então tem algumas regiões que são mais violentas. E o que acontece? Nos municípios onde tem essa maior parte dos registros de assassinatos, isso acontece dentro desse município, os assassinatos, na sua maioria, em 10% dos bairros. Isso representa, quando o pesquisador vai se debruçar e vai criar políticas públicas contra a marginalidade, contra a violência, ou no aprimoramento da segurança pública, coisas desse tipo, não fica tão difícil imaginar que está faltando políticas públicas para estancar, porque se sabe, de uma maneira razoável, onde essa vulnerabilidade acontece. Então, quer dizer, as estatísticas, os técnicos que estão se debruçando por cima dos números, o mapa da criminalidade, ele traz objetivamente onde esses crimes estão acontecendo. O que está faltando é arrumar um jeito de prevenir, de dar mais oportunidade, de concentrar eventualmente mais patrulhamento nessas áreas. Quer dizer, é claro que não é uma coisa tão simples combater a criminalidade, mas pelo menos com esses dados acho que tem um norte a ser seguido, né? A sensação que eu tenho é de que a gente
tem recursos limitados e que esses dados, que eu vejo pela primeira vez sendo oferecidos pelo mapa da violência, esse mapa da violência já há algum tempo ele é apresentado anualmente, mas eu, pela primeira vez, vi esse estudo mostrando de onde se dão esses crimes. E aí, é uma coisa que facilita muito a aplicação de recursos. Você já sabe onde a coisa se dá, como se dá, então você vai focar o trabalho, seja o trabalho de melhoria de escolas, de opções para contraturnos, para as crianças, para os adolescentes, enfim. Isso daí são os pesquisadores que podem dizer melhor quais são essas providências. Mas é diferente você falar, aqui em Campinas, o problema está concentrado nesse bairro. Sabe, é mais fácil você direcionar e canalizar o dinheiro e obter resposta positiva quando você faz isso, do que você falar, nós tem que implantar uma política tal para a cidade toda. Aí já fica um negócio que você pulveriza a grana e não aparece resultado em lugar nenhum. Eu achei muito interessante esse trabalho com esse viés, com esses dados apresentados. Antes eu achava meio besta. Eu nunca achei besta, às vezes ele sempre coloca, né? Mas eu sempre gosto de dados, gosto de números, porque esses dados, eles dão um diagnóstico de como um gestor público pode criar, né, uma política pública. Neste caso, esse estudo foi mais específico ainda, porque apontou que uma cidade, ela pode ser apontada como uma cidade super violenta, mas a criminalidade está concentrada em determinados bairros ou em um bairro. Neste caso, é só você ir lá, entrar com ações, com políticas públicas. O que também apontou-se nessa pesquisa é que nestes lugares em que a criminalidade ela está muito alta, ela é muito alta, são bairros em que os jovens não estão na escola, não têm acesso a equipamentos públicos, estão desempregados, ou seja, o problema da violência está ligado à falta de políticas para poder você incluir um jovem ou uma pessoa, né, no emprego, ter estudo, ter condições, ter, por exemplo, programas esportivos. Então, se você não tem política pública que você possa oferecer para o morador de uma cidade, para um estado, para o próprio país, você vai ter a violência cooptando esses jovens para o tráfico e para poder sobreviver. Então, eu acho que você tem que investir em inteligência policial? Tem. Para combater o crime? Tem. Mas você tem que investir principalmente em políticas públicas que possam possibilitar a pessoa de ter o direito de escolha. Ela escolhe o que fazer. É verdade, mas é uma coisa bem complexa essa discussão, Rosa, Zezé. Porque você vê, por exemplo, tem um bairro violento em Campinas, né, durante muitos anos, que foi a Vila Rica, outro que é a Vila Costa e Silva. Nesses bairros, há muitos anos, desde a década de 70, tem escolas. Quer dizer, agora precisa descobrir, evidentemente, por que esse pessoal não está na escola. Então mas aí a gente tem que ir pro break. Mas a escola não é só a presença do prédio, de ofertar, colocar um prédio lá e colocar um ensino ruim que não atrai o jovem. Essa educação, ela vai muito mais além de ser só oferecer uma escola. Você tem que oferecer um ensino. A é padrão, né? Em todos os bairros são parecidos. Mas eu falo de uma educação além, bem além disso.